Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente nos bairros empoeirados de Atlanta, estendendo seus últimos raios dourados como dedos hesitantes sobre janelas quebradas, paredes rachadas e telhados enferrujados. Uma luz crepuscular tingia as calçadas com uma melancolia cálida, quase irreal, como se a própria cidade suspirasse ao fim de um dia longo demais. Entre as sombras caminhava um homem solitário. Jeremiah Brooks, 46, com o paletó grande demais para o corpo magro e os sapatos triturando o asfalto a cada passo, caminhava lentamente, a cabeça inclinada e o olhar vago. Seu rosto, antes bem feito, agora exibia os traços visíveis de noites sem dormir e uma tristeza gélida. Suas mãos, que antes assinavam contratos multimilionários, às vezes tremiam levemente não de frio, mas de um vazio interior. Ele nem sempre foi assim. Há apenas 2 anos era um homem realizado, proprietário de vários edifícios no sudeste do país. Conhecido por sua integridade em um mundo empresarial muitas vezes inescrupuloso. Seu sorriso, antes genuíno, iluminava jantares beneficentes, suas palavras eram ouvidas e seu futuro parecia traçado. Mas tudo desmoronou em menos de um ano. Sua esposa, Maria, sua namorada de infância, fora diagnosticada com câncer terminal. 6 meses. Apenas 6 meses. Ele havia parado tudo para estar com ela, gastando até o último centavo para tentar lhe dar o mínimo alívio. Ela o havia deixado em seus braços em uma manhã de outubro, sussurrando para ele: "Seja forte, meu rei. Ame novamente mesmo que o mundo não mereça." E como se a dor não bastasse, foi naquele exato momento que seu sócio de longa data, um amigo de 20 anos, aproveitou sua ausência para traí-lo. Manipulando documentos, esvaziando contas e deixando-o arcar com as dívidas, ele arruinou Jeremiah. Casa apreendida. Bens liquidados. Contas congeladas. Reputação manchada. Não sobrou nada. Nada, exceto um Chevrolet Impala 1993 enferrujado e velho, no qual ele agora dormia em estacionamentos desertos de supermercados ou atrás de centros comunitários. Mas apesar disso, Jeremiah não implorava. Seu orgulho, ou talvez sua dignidade silenciosa, o impediam. Ele aceitava pouco, mas dava muito. Todos os dias ele ia ao centro de apoio do bairro de Summerhill. Servia refeições, consertava portas, ouvia as histórias daqueles que, como ele, haviam lentamente se afastado do mundo normal. Nunca falava de si mesmo, mas sempre oferecia uma palavra de conforto, uma mão no ombro, um olhar sincero. Ele não buscava mais riqueza, nem mesmo felicidade. Apenas um pouco de paz, uma respiração calma no mundo barulhento. Era uma noite como qualquer outra. Jeremiah estava nos fundos de um antigo restaurante convertido em abrigo temporário. As paredes, cobertas de posteres rasgados e grafites desbotados, carregavam o cheiro persistente de gordura velha e memórias esquecidas. Um fogão enferrujado lutava para aquecer o ambiente, e xícaras lascadas passavam pelas mãos ásperas daqueles que também haviam perdido tudo. Naquela noite, ao redor da mesa frágil iluminada por uma lâmpada nua pendurada no teto, vários homens conversavam em voz baixa. Ex-contadores, trabalhadores feridos, um ex-professor. Raimundo, um homem que já foi temido nos tribunais de Atlanta, um advogado que já foi brilhante, agora perdido nas sombras do álcool e da vergonha. Raymond olhou para seu café preto em silêncio, antes de expirar lentamente, quase como um segredo que ele realmente não queria revelar. Há algo acontecendo nos subúrbios ricos. Todos se voltaram para ele. Uma rede clandestina. Uma espécie de leilão privado. Não para arte ou carros. Não. Para meninas. Meninas jovens. Às vezes adultas, às vezes quase. Seus próprios pais as vendem. Para pagar dívidas, para sobreviver ou simplesmente para se livrar de um fardo. Um silêncio glacial caiu sobre a sala. Jeremiah olhou para ele. Você está brincando. Diga que está brincando. Raymond balançou a cabeça, cansado. Eu já os vi, Jeremiah. Não com meus próprios olhos, não. Mas trabalhei em alguns casos estranhos. Desaparecimentos que não deram em nada. Crianças apagadas dos sistemas. E agora, estou ouvindo sussurros. Nomes de lugares. Horários. Vendas que são realizadas sob o disfarce de festas beneficentes. Com champanhe e sorrisos, e lances humanos atrás de cortinas de veludo. Jeremiah sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Parte dele queria descartar tudo aquilo como um rumor sórdido, as ilusões de homens destruídos que tinham visto demais, bebido demais, sofrido demais. Mas algo lá no fundo sabia que era possível. Possível demais.
Ele tinha visto o que a riqueza podia fazer com pessoas que não tinham mais alma. Nos dias que se seguiram, os boatos só aumentaram. Fragmentos de informação foram vazados aqui e ali. Uma mulher no centro comunitário falou de uma venda onde sua sobrinha havia desaparecido. Um ex-segurança que virou zelador contou ter ouvido falar de jovens beldades sendo vendidas como pérolas exóticas em uma mansão em Vinings Hills. Uma data surgiu várias vezes. Um lugar também, propriedade Oak Haven, com uma propriedade luxuosa nos arredores da cidade, raramente usada, exceto para eventos muito exclusivos. Uma gala foi planejada lá, supostamente para apoiar jovens carentes. A ironia o atingiu em cheio no coração. Jeremias passou várias noites sem dormir, olhando para o teto imundo do carro. Pensamentos o assaltavam. Pensou na filha falecida, acometida na infância por um aborto espontâneo que Maria jamais havia superado. Pensou na esposa, no que ela teria dito se tivesse ouvido aquelas histórias. Você não pode consertar tudo, Jeremias, mas se você ainda tem forças para ajudar, ajude. Então ele tomou uma decisão. Ele foi a uma casa de penhores. Tirou do bolso uma caixinha de veludo azul escuro. Dentro, relógio de bolso de Maria, presente de noivado gravado no verso: ao meu rei para sempre, Senhor. Então ele voltou para seu armário enferrujado no centro comunitário e saiu um terno de lã marrom, desgastado, mas perfeitamente ajustado. Um resquício de seus dias de glória. Ele vendeu os dois, sem dizer uma palavra. Nem perguntou quanto receberia por eles. Sabia que era tudo o que lhe restava. Com as poucas notas amassadas entre os dedos, ele alugou um smoking barato, fez a barba, arrumou o cabelo e olhou-se longamente em um espelho rachado. Ele não era mais um empresário, nem o viúvo perdido. Ele era um homem pronto para andar na escuridão, para reacender uma luz ali. A mansão dominava as colinas arborizadas de Vinings como um trono de mármore branco sobre um tapete de árvores. Era uma propriedade quase mítica que poucos já tinham visto por dentro. A mansão de propriedade Oak Haven, pertencente a uma antiga família cujo nome só aparecia em registros fechados ao público. Jeremias saiu do carro alugado, desconfortável em seu smoking enorme e sapatos engraxados, porém gastos. A fachada iluminada da mansão lançava um brilho dourado sobre os gramados bem cuidados. E garçons de luvas brancas recebiam os convidados com taças de champanhe timidamente borbulhantes. Tudo parecia perfeitamente orquestrado, superficialmente. Assim que atravessou as pesadas portas esculpidas, foi atraído para uma atmosfera pesada, quase sufocante. O saguão era adornado com lustres de cristal e colunas de mármore negro, e pinturas antigas encaravam os hóspedes com olhares fixos, quase acusadores. Os hóspedes, em sua maioria homens brancos, usavam relógios de ouro, tinham olhares calculistas e sorrisos que nunca alcançavam seus olhos. Mas esta não foi apenas uma gala de caridade. Houve um segundo andar invisível, uma camada de sombra atrás do dourado. Ele foi conduzido sem dizer nada a uma sala secundária, mais intimista. Lá, a decoração mudou, iluminação fraca, poltronas de veludo, cortinas pesadas. Um palco elevado improvisado ficava no fundo da sala, emoldurado por cortinas escuras. À sua frente, cerca de 20 homens estavam sentados, com cadernos nos joelhos, xícaras nas mãos, cochichando entre si como se estivessem em um raro leilão de arte. Exceto que os objetos estavam prestes a entrar em carne e osso. A primeira garota foi trazida. Cerca de 16 anos. Muita maquiagem. Um olhar morto em um corpo congelado. Seguiu-se um silêncio constrangedor e então números voaram pela sala. 8.000, 10, 12. Ela recebeu o prêmio sem emoção. Foi levada imediatamente. Depois outra. E mais outra. A cada vez, Jeremias sentia uma raiva crescente queimar suas entranhas. Queria se levantar, gritar, parar tudo. Mas sabia que não tinha força, evidências ou aliados. Ainda não. E então, ela entrou. Ela não andava como as outras. Ela estava se movendo lentamente, reta apesar de tudo, como uma condenada que se recusa a rastejar. Alina. Pele clara, tez dourada, cabelos escuros presos em um coque apertado. Um vestido cor de marfim cobria seu corpo, finamente esculpido pela juventude, mas seu olhar dizia tudo. Extinto, exausto, mas digno. Ela examinou a sala, e Jeremias ficou impressionado com a ausência de medo em suas pupilas. Nenhuma submissão. Nenhuma súplica. Um cansaço, sim. Uma raiva silenciosa também. Mas nenhuma vergonha. Ela se recusou a ceder. Mesmo ali, num canto da sala estavam seus pais. Sua mãe, rígida em um vestido preto, observava a cena com fria indiferença. Seu pai, um homem seco e de rosto fechado, cruzava os braços.
Eles não viam a filha. Eles viam uma quantia a ser cobrada, uma dívida a ser apagada. Uma vida que eles já haviam apagado. O apresentador, um homem com um sorriso largo e um olhar vazio, pigarreou. Número 17. Alina. 19 anos. Virgem. Educada. Fala inglês, francês e um pouco de italiano. Muito bonita, como você pode ver. Uma joia rara. Lance inicial, $10.000. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Alina não baixou os olhos. Ela encarou o quarto com ar desafiador, como se gritasse silenciosamente: vá em frente. Olhe para mim. Mas você nunca vai me pegar. Jeremias sentiu seu coração se contrair. Ela não era uma menina. Ela era uma faísca. Uma alma em pé no inferno. Ele levantou a mão lentamente, quase sem acreditar. 5.000. Houve muitas gargalhadas. O vagabundo quer brincar? Ele pensou que era uma venda de garagem? Aquele velho negro perdeu o juízo. Mas ninguém está dando lances maiores. Jeremias não tinha os códigos. Não tinha a aparência. Não tinha o dinheiro. Mas ele viu o que os outros não viram. Luz na sombra. Os homens na sala sabiam que Alina era diferente. Orgulhosa demais. Livre demais. Ela resistiria a eles. Não se curvaria, não imploraria. E eles não gostavam disso. Ela era muito vivo. O apresentador deu de ombros, desgostoso. Vendido por 5.000, sai o número 17. Jeremias sentiu a respiração falhar. Alina olhou para ele. Por um segundo. Apenas um pequeno segundo. Ela não sorriu. Ela não chorou. Mas piscou lentamente como um obrigado silencioso, sem palavras, sem promessa. Ele não tinha comprado uma garota. Ele havia comprado uma liberdade. Alina se recusou a falar com ele a princípio. Ficou ali paralisada, de braços cruzados, como se qualquer palavra pudesse se tornar uma fraqueza, uma brecha em sua barreira de sobrevivência. Quando saíram da casa de Vinings naquela noite, ela entrou no carro sem dizer uma palavra, com os olhos fixos na estrada e os punhos cerrados no colo. Jeremias, ao volante, respeitou esse silêncio. Não tentou tranquilizá-la ou consolá-la. Sabia que o que ela havia vivenciado não poderia ser resumido em frases prontas. Ele não a levou para casa, pois ele realmente não tinha um lar. Mas ele a levou para uma pequena e discreta casa administrada por mulheres, um lugar que ele conhecia bem, tendo dirigido trabalhos para lá em troca de uma cama temporária. Ali num quarto limpo com paredes nuas, mas seguras, uma cama de solteiro, um lençol limpo, uma pia e uma janela sem grades, ela finalmente largou suas coisas. Uma pequena bolsa que carregava contra si desde o início. Ele lhe entregou um cobertor e uma bandeja com arroz, alguns vegetais quentes e chá de limão. Ela não olhou para ele. Ele sentou-se num banco no corredor e simplesmente disse-lhe através da porta entreaberta: você não me deve nada. Pode ir embora quando quiser. Eu não sou seu mestre. Só quero que você sobreviva. Só isso. Por vários dias ela se manteve distante. Comia sozinha. Não respondia às perguntas dele. Não lhe agradecia. Mas ela observava. Discretamente. Silenciosamente. Ela viu aquele homem que vinha ao centro todas as manhãs para consertar torneiras, distribuir roupas, consolar mulheres agredidas ou consertar uma carroça enferrujada. Um homem sempre educado, sempre modesto. Ele nunca esperava nada em troca. Todas as noites, ela o observava se recolher a um canto da lareira. Ele tirava do bolso uma fotografia velha e cheia de orelhas, a de uma mulher com um sorriso doce. Ele a colocava à sua frente e sussurrava algumas palavras em voz baixa, como uma prece ou um diário compartilhado com uma alma ausente. Hoje consertei a porta da ala norte. Havia uma menininha com hematomas no braço. Dei um doce a ela. Ela sorriu para mim. Maria, você precisava ter visto o sorriso dela. Então ele guardou a foto, ainda devagar, como se cada gesto contasse. E uma noite, quando se cruzaram no corredor, Alina parou. Seus olhos estavam baixos, mas sua voz era clara. Por que eu? Não era uma acusação. Era uma pergunta direta. Cansada. Talvez até um pouco curiosa. Jeremias congelou. Pareceu procurar as palavras, então olhou para ela. Ele parecia velho naquele momento. Não fisicamente, mas em suas memórias. É porque, ele disse, inalando, com a voz embargada. Se alguém tivesse feito isso pela minha filha, eu poderia ter morrido em paz. Alina o encarou sem piscar. Ela não sabia que Jeremias e Maria haviam perdido uma filha muito antes de ela nascer. Uma menininha chamada Naya que se foi antes mesmo de viver. Mas aos olhos de Jeremias naquela noite, ela sentiu o que ninguém jamais lhe ofereceu. Proteção sem expectativas. Ternura sem condições. Não era amor. Não era pena. Era algo ainda mais raro. Dignidade dada a alguém que o mundo julgou indigno.
E foi ali, naquela noite, naquele lar silencioso, que um primeiro fio invisível foi tecido entre eles. Não é um parentesco de sangue. Não é um contrato. Mas um pacto silencioso entre duas almas feridas. Uma queria renascer. A outra queria dar sentido à sua sobrevivência. 2 anos se passaram. 2 anos que não passaram nem rápido nem devagar, mas com a lentidão precisa da reconstrução. Como se reconstrói uma catedral com cinzas e fé. Alina havia mudado. Seu rosto permanecia sério, marcado pelo que havia passado, mas seu andar ganhara confiança. Ela não evitava mais olhares. Não sussurrava mais. Ela havia retornado aos estudos com determinação, matriculando-se em um programa de serviço social na Universidade Estadual da Geórgia. Chegou como uma desconhecida silenciosa, mas suas notas exemplares e seu comprometimento discreto rapidamente chamaram a atenção. Quando a turma discutia questões de tráfico de pessoas ou a vulnerabilidade de menores, ela ouvia atentamente. Ela sabia. Não em teoria. Na verdade. E quando lhe perguntaram por que ela queria se tornar assistente social, ela simplesmente respondeu: porque ninguém me ouviu. E agora eu quero ouvir aqueles que nunca ouvimos. Mas por trás dessa luta, ela cumpria outra missão. Silenciosamente. Certa noite, sentada na cama, ela postou um vídeo online. A câmera mostrava uma imagem estática simples. Sua voz era calma, quase fria. Ela contou a história de uma jovem de 19 anos, leiloada pelos próprios pais. Não deu nomes nem rostos, exceto o de um homem destruído, um homem outrora rico que se tornará invisível, que levantara a mão não para possuir, mas para salvar. Ela conclui o vídeo com estas palavras: este homem me procurou quando todos me rejeitaram. Ele não é rico nem famoso. Perdeu tudo, exceto a dignidade. Quero que ele tenha uma segunda chance. Não para si mesmo, para todos os outros. O vídeo se tornou viral em poucas semanas. A publicação atingiu 1 milhão de visualizações. Veículos de comunicação noticiaram a história. Celebridades comovidas compartilharam o link para uma campanha de arrecadação de fundos. Doações choveram. Dezenas, depois centenas de milhares de dólares. Jeremias, a princípio, não sabia de nada. Quando soube da verdade, recusou-se. Ele disse: este dinheiro é seu. Você o levantou sozinho. Mas ela respondeu: não quero que sirva a mim. Quero que sirva aos outros. Aqueles que, como eu, não têm ninguém. E assim nasceu Casa Estrela. Um prédio grande e cuidadosamente reformado em um bairro modesto de Atlanta. Pintado de branco, cercado por um jardim de flores que Jeremias cuidava todas as manhãs. Lá dentro, havia quartos individuais, um estúdio de arte, um escritório de advocacia e uma cozinha comunitária, sempre repleta de aromas reconfortantes. Na entrada, aparafusada na pedra, uma placa dourada. Star House para que nenhuma menina seja tratada como um objeto. Toda semana meninas chegavam, machucadas, fugitivas, quebradas. Mas sob aquele teto, elas encontravam um vislumbre de luz, um ouvido atento, proteção. Um espaço onde ninguém as via como mercadoria. Alina governava o espaço com firmeza e gentileza. Jeremias, por outro lado, havia se tornado uma figura tutelar quase mítica. Era chamado de papai nos corredores. Ele ouvia, consertava móveis, cozinhava. Mas, acima de tudo, ele estava lá. E numa noite de verão no terraço do centro, ambos jantaram. A cidade lá embaixo brilhava como um tapete de estrelas invertidas. Jeremias, com um prato simples no colo, observava o céu ficar roxo. Alina, sentada ao lado dele, brincava distraidamente com uma colher. O vento quente trazia o aroma de jasmim do jardim. Então, sem olhar para ele, ela sussurrou: você me salvou. Jeremias virou lentamente a cabeça em sua direção. Sorriu, um daqueles sorrisos cansados e profundos que só homens que realmente sofreram conseguem dar. Então, olhando para o horizonte: não, foi você quem me trouxe de volta à vida. Seguiu-se um longo silêncio. Nenhuma palavra foi necessária. Pois neste momento suspenso entre o barulho da cidade e a calma do telhado, nesta paz compartilhada por 2 seres outrora quebrados, não havia mais carrasco, nem mais vítima, nem mais dívida, nem mais medo. Apenas 2 almas reparadas, não ligados pelo sangue nem pela piedade, mas por algo mais raro e verdadeiro. Um amor incondicional, nascido das cinzas, mais forte que a dor, mais forte que o abandono, mais forte que a morte.